Capítulo 5. A tardia estação chuvosa e o gato. As tigelas na cozinha de Jong-min se tornaram 3. Uma delas estava rachando no fundo. Também teve umas 2 que quebraram dentro do forno e foram descartadas. A primeira tigela realmente tinha sido sorte de principiante. Jong-min gostava de ser iniciante. A cada dia que passava, sua percepção da argila se tornava mais afiada. E era possível sentir que elas se estendiam cada vez mais. Esse era um prazer que um expert não podia mais sentir. Diferente da suavidade que tomava conta de Jong-min, lá fora, as chuvas de verão e os tufões de setembro estavam no auge. Nem fazia sentido usar guarda-chuva. Jong-min calçou galochas e no curto trajeto até o ateliê, as gotas de chuva fizeram um desenho na camisa Oxford dela. Guixi, Ji-Hae e até Jun, que estava ali fugindo da amolação dos pais, estavam com as camisas sarapintadas de gotas de chuva. E a visão fez com que Jong-min abrisse um sorriso furtivo. O primeiro sorriso do dia é importante, pois determina como os sorrisos e risadas do resto do dia serão. O som da roda de Jun acordou o ateliê naquele final de semana. E Jong-min, que ainda não podia mexer na roda de oleiro, recebeu total atenção de Jo-hee. Aquele era o dia em que Jong-min ia tentar fazer o design por conta própria. Até aquele momento, havia feito apenas tigelas imitando o design das que estavam expostas no ateliê, ou com design básico para praticar. Estava na hora de dar o próximo passo. Jong-min estava havia 2 dias procurando ideias no Pinterest, apresentado a ela por Jo-hee, e tinha salvado os designs de que havia gostado. Este é muito difícil, passa. Este tem que fazer na roda. Não tem como fazer por aumento, nem modelagem. Este não é nem um pouco prático. Como posso dizer? Parece uma peça que seria exposta em um museu de arte moderna. Como não somos artistas plásticas modernas, vamos ser um pouco menos ambiciosas. Jo-hee continuou a barrar sem titubear as opções que Jong-min mostrava. Sabia que isso ia acontecer, pensou Jong-min, mas não disse nada, frustrada. No fim, o design de um simples bule de café foi escolhido. Mas como era de um nível acima das habilidades de Jong-min, não tinha como fazer igual ao da foto. Jo-hee falou para ela desenhar o design e Jong-min não entendeu nada. Desenhar o design? Você vai entender quando fizer. Jong-min queria logo manipular a argila, porém lhe foram dados lápis e papel. Jo-hee deu tapinhas encorajadores em um dos ombros da aluna, dizendo que Jong-min sentiria uma conexão ainda mais forte com uma peça cujo design ela mesma tinha feito e se afastou com um sorriso. Perdida, Jong-min olhou para a rua distraída. Havia uma xícara de café fumegante diante de cada uma das pessoas ali. Ainda na semana passada, todos beberam café gelado, mas de repente precisaram trocar por uma bebida quente. Foi culpa da temperatura que diminuiu ao longo da semana por conta da chuva constante. Apenas na xícara de Jun, que não bebia café, tinha um saquinho de chá de hortelã.
Talvez Jun quisesse escutar o som da chuva naquele dia, pois não estava com os fones de ouvido. Qual seria o formato das peças dele? Jong-min olhou para a prateleira com a etiqueta de identificação, com o nome de Jun, e se espantou. Havia bules de café extravagantes, que poderiam ser vendidos imediatamente, e muitas peças de tamanho grande, diferente dos outros alunos. As jarras iam até a altura do joelho de Jong-min e eram largas. Será que esse menino não é um gênio? De poucas palavras que se infiltrou no ateliê, escondendo as próprias habilidades. Jun, posso dar uma olhada no seu caderno de rascunhos? É que é a primeira vez que eu vou fazer um design, disse Jong-min com os olhos brilhando para o garoto que tinha voltado para a mesa depois de pegar seu caderno. Tudo bem. Os rascunhos dele pareciam coisa de profissional. Não, eram desenhos. Bem que disseram que os pais dele eram designers famosos. Ele devia ter herdado o talento. Qualquer um que visse os detalhes e a expressividade dos desenhos pensaria o mesmo. Como você desenhou isso? Que incrível! É só fazer, ué. Bom, desse jeito, olha como o meu é sem graça. A sua peça é melhor, Nuna. Eu só faço porque meus pais mandam, não é nem um pouco divertido. Mesmo assim, será que o interesse não acaba vindo de forma natural quando você continua a fazer aquilo em que é bom? Jong-min relembrou o início dos seus 20 anos, quando se frustrava ao querer fazer algo para o qual não tinha talento. Apenas para uma minoria, aquilo no que se é bom corresponde ao que se gosta de fazer. Para o resto das pessoas, desejar isso é o mesmo que fazer uma aposta. Não seria mais fácil fazer algo em que se é bom e se esforçar para começar a gostar disso do que fazer algo de que se gosta, mas não se sabe fazer bem? Então, quando você começa a gostar do que sabe fazer bem, a felicidade vem. Não é só porque você sabe fazer alguma coisa que vai acabar gostando dela, disse John sarcástico, e então examinou o rascunho de Jong-min. Apesar de ter copiado o bule da foto, o rascunho ainda tinha ficado meio ruim. Levando em consideração que a peça podia ressecar ou quebrar dentro do forno, teria que fazer duas iguais. Mas tudo o que Jong-min havia feito foi decidir que as medidas seriam de 20 por 18 centímetros. Tenta diminuir um pouco o tamanho para mais ou menos 17 por 15. A proporção que você estipulou não combina com o molde da peça e a abertura não é muito estreita. Tem que aumentar 1 centímetro. Se você pensar só na técnica de como fazer o pegador, não vai passar nem 2 dedos. A beleza fica em segundo lugar. Primeiro, você tem que pensar na pegada. Além disso, o corpo da chaleira é largo, enquanto o pegador é fino. E isso não passa segurança. Na verdade, pode quebrar facilmente. John revisou o rascunho, fazendo anotações a lápis aqui e ali, até sobre os centímetros. Resumindo, ele falou para ela consertar tudo. Então é isso que é desenhar o design. Menos ganância e mais atenção à praticabilidade. E mesmo assim, não desistir da forma, estabilidade e beleza. É isso que é ter um senso artístico nato, pensou Jong-min, impressionada.
Naquele momento, Joe, que tinha dado uma olhada no design de Gishi e ido até a mesa de Jongmin e John, falou: Jongmin, eu disse para você mesma fazer o design. É contra as regras usar o Jun. Jongmin deu um sorrisinho. Você não pode deixar passar só desta vez, professora? A minha intenção era realmente só pegar umas ideias do caderno do Jun. John deu de ombros e voltou à sua roda. Joe disse que deixaria passar só daquela vez. Olhou o rascunho do bule de Jongmin e falou que estava esplêndido. Era a hora de preparar a vasilha de água, a esponja. Como Gishi havia pegado o último naco de argila disponível ali, Jongmin foi até os fundos buscar a argila nova que tinha chegado na noite anterior. Miau, miau. Dava para ouvir o lamento de um gato. Os olhos verdes do gato malhado de preto encontraram os de Jongmin. As patas dele mudavam de cor a partir da metade, o que fazia parecer que ele estava usando meias pretas nas patas dianteiras e brancas nas traseiras. Com o pelo limpo e lustroso, ele parecia ser bem alimentado pelas pessoas da região. Havia andarilhos na Vila Bangashi, gatos cheios de confiança. Como várias lojas do primeiro andar dos prédios estavam vazias e tinha até um estacionamento subterrâneo por ali, era um ótimo lugar para os bichanos viverem. Além disso, nas redondezas da vila, tinha um parquinho onde os senhores se sentavam juntos para pegar o solzinho da tarde e aproveitavam para dar comida aos gatos. Talvez existisse no mundo felino um forte rumor sobre os corações bondosos da Vila Bangashi. Esse gato também devia ter se mudado ao ouvir tal rumor e assim chegou até o ateliê. O felino malhado de preto continuou a miar, enquanto olhava para Jongmin, mas ela não se aproximou. Experimentou dar passos para trás. E a cada vez que tentava se afastar, o gato se aproximava. Então Jongmin se aproximou e viu que o gato usava uma coleira com identificação, onde dizia Roya. Então ele tinha dono e se perdeu na rua. Assim que ela ergueu uma mão para acariciar a cabeça do bichano, Roya miou de novo agressivo e mordeu a mão de Jongmin. Ela se assustou e caiu para trás. O Roya não gosta quando alguém tenta forçar a amizade assim do nada, disse alguém repreendendo-a. Uma menina começou a acariciar as costas de Roya para acalmá-lo, já que ele havia ficado mais assustado do que Jongmin. Era uma criança impressionante, com olhos grandes, pele bronzeada e alta. A menina pegou o gato no colo sem problemas e entrou no ateliê. Jongmin sentiu o rosto ruborizar. Voltou a si depois de ter ficado sem reação, boquiaberta, e se levantou de uma vez, entrando no ateliê logo atrás. Roya era um gato de rua, alimentado no ateliê. Pensaram em criá-lo lá, mas havia muitas prateleiras com cerâmicas, o que seria o parque de diversões perfeito aos olhos de qualquer gato, e ele poderia quebrá-las ao ir e vir por aí. Além de ser perigoso para o próprio animal. Então Joe decidiu que o ateliê não era um bom lugar para um gato. Ainda assim, ela sempre se lamentava, dizendo que gostaria de poder pegar o Roya para criar. Disseram que a primeira pessoa a levar o Roya para o ateliê tinha sido Ieri, amiga de Hansol, que tinha a mesma idade. Se bem que Ieri tinha resmungado que elas não eram amigas. Assim como Roya, que era parte gato de rua,
parte gato com dono, e Eri era parte aluna do ateliê, parte não. Ela só aparecia ali com Royá quando tinha vontade, fazia uma tigela ou só ficava brincando com a argila e voltava para casa. Geralmente aparecia aos finais de semana. Ela dizia que não gostava de ir nos outros dias porque havia crianças junto com Hansol que eram barulhentas, não tinham modos, só sabiam se olhar no espelho e eram idiotas. Mas ela também era criança. Jong-min pensou que Ieri se fingia demais de adulta. Ela até gostava de crianças, mas não das que se faziam de maduras. Felizmente, Royá não era o tipo de gato que morde de verdade as pessoas. Tinha sido uma mordida leve, motivada por medo, como um aviso para que Jong-min não chegasse perto. Ainda assim, estava um clima estranho entre a mulher e o gato, por causa do que tinha acontecido havia pouco. Até com Ieri, ainda por cima, que tinha se sentado do lado oposto de Jong-min. A julgar pelas olhadas de canto de olho que a garota dava em sua direção de tempos em tempos, parecia que Ieri também não tinha ido com a cara de Jong-min. Inconsciente do nervosismo da dona do ateliê, Royá andava por lá observando todos os cantos, com um olhar cheio de curiosidade. Toda vez que o gato fazia menção de pular em uma das prateleiras, Jory se aproximava correndo e o impedia, dizendo não, em tom firme. Professora, o Royá não tem para onde ir por causa das chuvas. Ele não pode passar esse tempo no ateliê? Perguntou Ieri a Jory, fazendo a mesma expressão do gato de botas do Shrek. Eu até queria deixar, mas e se ele quebrasse uma cerâmica e se machucasse durante a noite enquanto estivesse sozinho? É muito perigoso. Além do mais, as pessoas que estão aqui agora felizmente gostam de gato, mas com certeza deve haver outras entre os demais alunos que têm medo. E outras com alergia, como o Guichi, disse Jory, indicando o Guichi com o olhar que coçava um dos braços. Parecia que Ieri ia fazer uma pirraça daquelas. Todos sabiam o quanto ela amava Royá, porém no momento não tinha jeito. O Royá não tem família nem irmãos. Acho que os gatos daqui da vizinhança costumam passar a época de chuvas em estacionamentos no subsolo, disse Jong-min querendo apaziguar Ieri. O Royá não tem pais, eles foram atropelados. Além disso, ele foi abandonado pelos irmãos. Por ser pequeno e fraco, ele não vai sobreviver em um lugar que tenha muitos gatos, você não entende. A expressão de gatinho coitado desapareceu e Ieri respondeu de forma calorosa, encarando Jong-min. Para completar, bufou de modo atrevido. Sério? Eu não sabia, desculpa. Jong-min não sabia o que falar além daquilo. Ela era muito sensível às situações envolvendo animais atropelados. Tinha acontecido no fim do 3º ano do ensino médio. Quando estava esperando a lista de aprovados da universidade, para a qual havia se inscrito, viu um pássaro preto atropelado. O pássaro estava completamente esmagado e seus órgãos internos tinham explodido, o que resultou em pedaços espalhados por todo lado, e o corpo já começava a se decompor. Uma vida tinha desaparecido tão facilmente sobre o asfalto frio na noite anterior. Se eu vir 3 animais mortos, vou entrar na universidade, pensou Jong-min ao ver a cena. Nem ela mesma sabia bem o que a fez pensar isso. Acreditaria ela que ver um animal morto de modo cruel e franzir o rosto evitaria que o infortúnio acontecesse? Chegava
até a ser surpreendente. Mas naquela semana ela viu mais um pássaro que tinha sido atropelado, dessa vez marrom. A superstição de John se tornou ainda mais forte, faltava apenas um animal. 3 dias antes do anúncio da lista de aprovados, John enfim viu um gato cinza que havia morrido após ser atropelado. Como era um gato de rua bem cuidado pela vizinhança, John também o conhecia. O corpo dele estava mais intacto do que o dos outros animais. Por algum motivo, a figura do gato deitado, como se estivesse vivo e logo fosse se levantar, era bem mais horripilante do que a das tripas espalhadas e ossos quebrados dos outros animais. John passou na universidade na primeira tentativa e só depois de um tempo descobriu que, na verdade, aquele gato cinza não tinha sido atropelado, mas sim chutado inúmeras vezes por um bêbado até morrer. John se culpou por um longo tempo. Parecia que ela tinha desejado a morte daquele gato. Na época tinha até ficado com o coração apertado ao pensar que não encontraria um terceiro cadáver de animal. Parecia que tinha herdado o sangue ruim e violento do pai, que quase havia matado uma pessoa. Por isso se apegou ainda mais à culpa. Precisava provar ser diferente do pai, aquele ser humano horrível, incapaz até de sentir culpa pelas próprias ações que ameaçaram vidas. Depois disso, John sempre se sentia arrependida quando via um gato de rua. E jurou jamais adotar um gato por causa da conclusão a que chegara sobre si mesma, de que era uma pessoa maligna capaz de mandar um gato em direção à morte, apenas pela força do pensamento. John decidiu que compraria alguma coisa para Ieri e Roiá comerem na hora do almoço. Isso porque quando Ieri falou que Roiá tinha sido abandonado, a própria menina aparentou estar magoada, como se aquilo tivesse acontecido com ela. Depois de ter feito aquela expressão feroz, parecia que uma ferida sua havia sido exposta. Criança é criança. Apesar de a menina ter tentado esconder o sentimento, era bem óbvio para John com seus 30 anos. John saiu para comprar o almoço junto com Guichi. Cada um segurava um guarda-chuva e a garganta dela doía um pouco por ter que falar mais alto para ser ouvida. Mesmo assim, Guichi continuava se aproximando dela para ouvir atentamente suas palavras, que chegavam até ele mescladas ao som da chuva. Toda vez que Guichi se aproximava, os guarda-chuvas dos dois se trombavam e mais gotas de água caíam em cima do guarda-chuva transparente de John. Guichi falou que, às vezes, Ieri ficava sensível com coisas que não dava para prever. Roiá por conta da alergia a pelo de gato. E depois disso entrou na lista dos odiados por Ieri. E vendo como ele coçava os braços ainda mais do que antes, a alergia de Guichi parecia séria. De qualquer forma, a dica para cair nas boas graças de Ieri não era tratá-la bem, mas sim tratar Roiá bem. John comprou a ração úmida mais cara, que vinha até em uma latinha, biscoitinhos de salmão e o maior smoothie de morango que tinha na loja. Pensando se Roiá e Ieri não estariam ligados um ao outro de alguma forma. Uau! Isso é tudo para Ieri, para o Roiá? Você também quer alguma coisa? Fala que eu compro, disse John de imediato. Ela estava à espera de uma oportunidade para retribuir o sanduíche que ganhou de Guichi. Sério? Então eu quero um sorvete. Foi uma resposta tão rápida que ela se perguntou se ele não havia pensado com antecedência. Guichi segurou a extremidade do guarda-chuva de John de leve e apontou para a cafeteria Gromit, que ficava no fim da rua.
Ela pôde ver o rosto dele através do guarda-chuva. A expressão de Guichi ganhou vida, como uma tela em preto e branco sendo preenchida por cores. Verdade, ele sempre se animava quando o assunto era comida. O sorvete daquela cafeteria é maravilhoso. Mas os outros alunos ainda não sabem. Estou falando especialmente para você, John-min. Vamos comer lá em segredo e depois voltar. Agora? Rápido, por aqui, John-min. Guichi fez gestos de me siga, com uma mão para John-min, que estava sem palavras. Ele já estava abrindo a porta da cafeteria. Patrão, eu vou querer um chocolate chip cookie dough frozen yogurt. Guichi recitou o pedido sem nem parar para respirar. O dono do lugar era bem falante, como se já soubesse o que o homem ia pedir mesmo, se ele não tivesse falado. Dava para perceber que Guichi era um cliente assíduo, ao ver os dois conversando. Por que o nome do sabor é tão grande? Perguntou John-min, franzindo o senho confusa. É o sabor secreto desta loja. Quer experimentar? Confia em mim. Logo ele vai ser descontinuado, então a gente tem que aproveitar bastante. Mesmo com a recomendação dele, John-min escolheu de baunilha mais simples. Guichi pareceu desapontado, mas aquele era o sabor favorito dela, não importava o que dissessem. Onde está o Wallace? Murmurou John-min enquanto observava o sorvete derreter do pegador. Tinha lembrado da animação Wallace e Gromit, assim que viu o nome do estabelecimento. O excêntrico inventor Wallace é o dono. Ele já fez vários sabores únicos, respondeu Guichi, estendendo as mãos e pegando os dois sorvetes. As palavras dele tinham um certo ritmo. As mesas ficavam no segundo andar. Lá, os dois sentaram lado a lado e começaram a comer. Mas o sorvete de baunilha era bem mais doce do que John-min tinha previsto. Se aquele era doce assim, não conseguia nem imaginar quão doce seria o massa de cookie não sei mais o que. Guichi tomava o sorvete com iogurte extra, como cortesia e cheio de chocolate e massa de cookie, sem prestar atenção em mais nada. Como ele conseguia comer algo tão doce? Mas o humor dela ficou muito melhor ao vê-lo tão feliz. Por que esse sorvete vai ser descontinuado? Tem cara de ser popular entre pessoas com o paladar infantil igual ao seu. Ele disse que tem muita gente contra a combinação de iogurte com cookie de gotas de chocolate. Dizem que não casa. John-min acabou rindo sem querer. Que seriedade desnecessária. A comida daqui é boa, mas o motivo pelo qual eu gosto desta cafeteria é aquele. Havia um pôster com tumbas desenhadas em fileiras, colado na parede para a qual Guichi apontava. Em cada túmula estava desenhado um sorvete de sabor diferente. Embaixo de cada um tinha uma curta frase explicando por que aquele sabor partiu do mundo, como um epitáfio. As datas de criação e descontinuação também estavam escritas. Tem um túmulo para cada sabor que já cumpriu seu papel no mundo e partiu. Assim, as pessoas não se esquecem deles. Que inusitado! Deve ser um alívio para você que gosta do sabor baunilha, John-min, já que ele nunca vai desaparecer. Você não precisa nem se preocupar. Eu torço para que o senhor iogurte e o senhor cookie logo caiam nas graças do povo, falou Guichi em tom dramático, pondo a mão sobre o lado esquerdo do peito,
Porém, o dia da execução do Sr. Cook está se aproximando, disse John Min, entrando na brincadeira. Ah, isso já é demais, John Min. Como você é sem coração. John Min e Guichi caíram na risada. Qual seria o fim do azedo, Sr. Iogurte, e do doce, Sr. Cookie? John Min gostou daquela cafeteria gentil que construía túmulos até para sabores que não eram populares e tinham falhado em sua missão na Terra. É lógico que os tópicos da conversa do almoço foram a tardia estação chuvosa e o gato. A previsão era de que o tufão durasse pelo menos uma semana e Royá precisava de um lugar para ficar por um tempo enquanto isso. Na casa de Jory havia 2 cachorros que ela carinhosamente chamava de arrombadinhos. Ji-Raí morava com os pais e disse que a mãe tinha fobia a gatos. Guichi fez cara de quem queria ajudar, porém tinha aquela forte alergia a pelo de gato. John não gostava muito de Royá e foi o primeiro a tirar o corpo fora, dizendo que algo assim era um enorme aborrecimento para alguém que se preparava para o vestibular como ele. Quem sobrou foi John Min. Ela morava perto, então era só a época de chuvas passar que poderia devolver Royá à Vila Bangaxi a qualquer momento. E ainda por cima, morava sozinha. Yeri não ficou satisfeita, porém John Min era a melhor opção para oferecer um lar temporário ao Royá. Em seus 30 anos de vida, John Min nunca havia criado um animal. Não sabia como estabelecer laços com animais e, acima de tudo, tinha prometido a si mesma que nunca teria um gato. Ela tinha uma estranha certeza de que Royá não gostava muito dela. John Min tentou recusar, porém os olhos verdes de Royá já a estavam encarando. Ah, só por uma semana. Acreditando na previsão do tempo, que dizia que a frente fria com chuvas sairia da Península Coreana na semana seguinte, John Min concordou em ficar com Royá por exatamente uma semana, nem mais nem menos. No final da tarde, quando todos terminaram seus trabalhos, todo mundo do ateliê foi junto ao mercado comprar um arranhador, comida de gato para uma semana e uma caminha e uma caixa para servirem como casinha. Apesar de Royá ficar na casa de John Min, todos se responsabilizaram. Depois, John Min foi para casa na companhia de Royá e Yeri, o gato em uma pose confortável no colo da menina. A maior razão para isso era porque Royá não deixava John Min tocá-lo de jeito nenhum, mas também porque Yeri tinha sido inflexível ao dizer que precisava ver com os próprios olhos se o apartamento de John Min era um lugar apropriado para Royá. Fazia muito tempo, desde a última vez que John Min tinha recebido visitas. 2 anos antes, seu namorado da época foi lá algumas vezes, mas não fazia muito tempo que ela tinha se mudado para o lugar e logo eles terminaram de uma forma bem ruim. Era uma das maldições daquela vila. As pessoas ao seu redor desapareciam sem deixar rastros. Porém, ela nunca foi de encontrar os amigos com frequência. Não tinha vontade de fazer uma festinha para receber os amigos e nunca teve motivos para convidar os colegas de trabalho. Não se importava em como os outros veriam o seu apartamento. Era lógico que o apartamento tinha o único objetivo da praticidade para que um ser humano pudesse viver com o mínimo de conforto. O interior da casa era livre de qualquer decoração. Não, talvez a palavra que se encaixasse melhor fosse deserto, não livre.
Por isso, quando Yeri disse que iria até a casa dela, a primeira preocupação de Jong-min não foi a mais corriqueira, como pensar se estava tudo arrumado e limpo, mas sim se ela não acabaria ouvindo uma reprimenda tipo: tem certeza de que mora alguém aqui? Você mora aqui sozinha? Uhum, isso mesmo. Sua casa é de gente rica, Anne? Ah, é bem comum. A minha casa é mais ou menos do mesmo tamanho e moram 4 pessoas lá, então para mim isso é ser rica. Era um simples apartamento de 2 cômodos, a casa de uma mulher solteira de 30 anos comum, que vivia com o mínimo de objetos e móveis. E Eri decretou que era seguro para Roya, já que quase não havia móveis, e aprovou Jong-min como tutora temporária do bichano. Certo, valeu. Obrigada, pensou Jong-min, já se acostumando com as intervenções de Ieri. Talvez por ainda não estar familiarizado com o ambiente, Roya entrou na caixa e não quis sair. Ieri disse que para conquistar o gato, não era para tentar fazer com que ele saísse. Jong-min não tinha intenção alguma de fazê-lo, mas apenas concordou. Ela observou de longe e iria estudar todos os cantos do apartamento, olhando de relance a figura alta e esguia da menina. Ela poderia passar por aluna dos anos finais do fundamental, ou, se forçasse um pouco, até do primeiro ano do ensino médio. Porém, ao ver aqueles olhos grandes e nariz arredondado, não dava para negar que se tratava de uma menininha. Posso comer antes de ir? Não deve ter nada para comer. O que acha de pedirmos alguma coisa? Ieri lançou um olhar de pena para Jong-min, como se dissesse: não posso com esta mulher, e abriu a geladeira sem hesitação. Lá dentro tinha apenas espinafre, tofu e eumuk, uma massa de peixe, bem próximo da data de validade. Ieri perguntou se poderia usar a cozinha, porém já estava colocando água na panela. O que uma criança poderia cozinhar? Jong-min ficou preocupada, apesar de não ter demonstrado, e sentou-se à mesa da cozinha para observar atentamente os movimentos de Ieri. A menina lavou o arroz e colocou no cozimento rápido da panela de arroz elétrica. A julgar pelo modo como cortou o tofu e os vegetais, ela também parecia acostumada a usar faca. Jong-min era filha única e quase não via os parentes. Talvez por isso não conseguisse se identificar quando os amigos falavam sobre o sentimento de ter uma sobrinha. Seria disso que os amigos estavam falando quando reclamavam da sobrinha teimosa e molecona? Porém, apesar de teimosa, Ieri não parecia uma moleca. Fazia muito tempo desde a última vez que Jong-min tinha usado a panela de arroz, que tinha ouvido o barulho de vapor saindo. Pela primeira vez em muito tempo, não iria comer arroz instantâneo, que era a presença constante em suas refeições, pois comprava aos montes. Ieri fez sopa de pasta de soja e espinafre, arroz branco e fritou yomuk. Felizmente tinha 3 tigelas, então puderam servir 2 porções de arroz e até colocaram o yomuk em outra. Jong-min ficou com água na boca só de ver o vapor do arroz subindo rapidamente e comeu uma grande colherada. Que delícia! Faz muito tempo que não como arroz feito na hora, disse Jong-min muito animada. Anne, como é que você não consegue nem se alimentar sozinha? Criticou Ieri. Antes eu estava sempre ocupada por causa do trabalho. É cansativo por vários motivos. Cozinhar é seu passatempo, Ieri? Não é passatempo, é sobrevivência. Ninguém cozinha para mim, então eu tenho que fazer isso.
Ah, seus pais são ocupados. Tipo isso. Mesmo meu pai sendo desempregado, ele nunca está em casa, ocupado com sei lá o quê. Min baixou a colher por um momento e encarou Ieri atentamente. O que deveria falar em uma situação dessas? Tentou pensar em algo que pudesse consolar a garota, mas no fim das contas não conseguiu encontrar nada. Como acalentar o coração de alguém quando o seu próprio estava endurecido? Poderia até acabar piorando as coisas. Algumas palavras patéticas de consolo não ajudariam ninguém. Porém, arrependeu-se de não ter aprendido a consolar alguém, nem que fosse apenas para momentos como aquele. E Eri não fez menção de ir embora, mesmo depois de comer tudo. Ela brincava com Roiá, com uma varinha com um peixe pendurado na ponta, correndo pela casa toda. O celular da menina não tocou, nem mesmo depois que o sol se pôs. Então, Min cortou o último pêssego, mas não sobraram muitos pedaços. Após tirar as partes machucadas da fruta, depois serviu sorvete de baunilha com cobertura de chocolate, junto com o pêssego, e se sentou ao lado de Ieri. Roiá tinha pegado no sono, talvez por estar no quentinho depois de tanto tempo. A lua brilhava no céu, que em vez de preto estava roxo escuro. Não fazia nenhum sentido que continuasse a chover, mesmo com aquela bela noite. Meu pai, às vezes era uma pessoa ruim e outras vezes assustadora, disse Min por fim, sem se importar com a reação de Eri. Ele era ruim porque era incompetente. Desde que eu era bem pequena, minha mãe tinha um restaurante de jokbal em Seul. Já meu pai era esbanjador, curtindo a vida sem pensar no amanhã. Mas nesses momentos ele não era assustador, só tinha um espírito livre. Era egoísta demais para cuidar da própria família. Mas nas ocasiões em que bebia, ele deixava de ser uma pessoa simplesmente ruim e se tornava assustador. Era só beber que se transformava. O brilho no olhar dele mudava na hora, sem aviso prévio. Por que será que todos os pais são assim? E Eri se arrepiou ao dar uma colherada no sorvete. Min sentia o peito entorpecido por estar contando aquilo a uma criança. Ela não estava fazendo isso para que Ieri contasse a história dela também. Só queria dizer à menina que havia outras famílias assim. Sabe, eu também achava que todos os pais eram assim. Que todos fossem uns incorrigíveis, que amedrontavam a própria família e não ajudavam no sustento da casa. Mas os pais dos meus amigos não eram assim. Certo dia, depois da aula, eu ia para casa com uma amiga, mas o pai dela estava na frente da escola esperando por ela. Ele tinha tirado folga do trabalho para ficar com a filha e disse que a levaria a um parque de diversões para comer churros. Foi a primeira vez que me perguntei se a maioria dos pais era gentil e amorosa. E senti muita inveja dessa amiga. Min pensou que nessa situação a outra criança devia ser Hansol. Os pais dela sempre a levavam de carro até o ateliê. E só de olhar dava para notar que eram uma família amorosa. Comecei a odiar ir para casa. Não, eu detesto a própria palavra casa. Não é estranha, casa? É tão curta. Tem só 2 sílabas. Não passa sinceridade. Ani, você não é escritora. Inventa outra palavra para isso.
Vou ter que pensar bastante, hein? John-min se preocupou com o esforço de Eri para não tornar a conversa séria demais. Ela provavelmente não estava acostumada a compartilhar coisas que vinha guardando com tanto afinco dentro de si. Por isso que às vezes eu fico com inveja do Royá. Sei que não deveria falar isso, mas sinto inveja por ele não ter pais. Preferia ser órfã. John-min observou gentilmente o perfil de Eri. Era estranho ver uma pessoa tão jovem com quem tinha tanto em comum. Pode vir aqui sempre que pensar nestas coisas. Você sabe que eu estou desempregada, né? De quebra, ainda pode brincar com o Royá. Na próxima eu cozinho. Não confio nos seus dotes culinários, Anne. Sua geladeira é a de alguém que não cozinha. Pode deixar que eu me encarrego da comida. Aí você foca em cuidar do Royá. Quer dizer que você vai cozinhar? Por mim, tudo bem. A comida de hoje estava muito gostosa. E Eri se arrumou para ir embora, falando para John-min aguardar ansiosamente o próximo cardápio. Os passos dela pareciam um pouco mais leves. John-min apoiou uma mão sobre o ombro de Eri e sussurrou: eu não gosto dos meus pais. E Eri a encarou fixamente, com os olhos arregalados, como os de um coelho surpresa. Isso é segredo, continuou John-min. Eu tenho 30 anos, mas ainda não consegui me reconciliar com meus pais. Só que mesmo sendo família, é normal não se dar bem e não entender o outro completamente. Ninguém é obrigado a amar a própria família. Tudo bem falar em voz alta que não gosta deles, nem que seja quando você estiver sozinha ou comigo. Qual é? Falar sozinha é coisa de gente idiota, disse Ieri, se virando para John-min. E também sussurrou: eu não gosto dos meus pais. As duas caíram na risada. Então, Ieri de repente perguntou: Annie, qual é a sua relação com o Jun-upa? Hein? John-min acabou respondendo com outra pergunta, surpresa pela brusca mudança de assunto. É que vocês estavam conversando hoje e o Jun-upa não é de falar muito com garotas. Ah, então você gosta do Jun? E Eri ficou levemente ruborizada. A menina não conseguia encarar John-min e ficava olhando ao redor. Negou veementemente, dizendo ser apenas fã do trabalho dele, mas John-min sentiu fluir da menina uma energia que só alguém com uma paixonite tinha. Sem conseguir conter o riso, John-min disse para a menina não se preocupar, já que não tinha nada com o Jun, até porque era bem mais velha do que ele. Uma criança dos anos iniciais do fundamental, gostando de um garoto do ensino médio. Será que ela o via como uma celebridade? Envergonhada, Ieri bateu à porta do apartamento e foi embora. Pela janela dava para ver as costas da menina, que saltitava. Era meio esquisito para John-min estar sozinha com Royá. Sem conseguir acreditar na própria bondade, ela estava muito preocupada, se perguntando: e se eu descontar minha raiva no Royá em um dia que estiver de mau humor? E se eu encher a cara e jogar o Royá no meio da chuva em um acesso de raiva? Pessoas que moravam com animais não os viam simplesmente como animais de estimação, mas amavam e cuidavam deles como se fossem da família. Quando os bichinhos ficavam doentes, as pessoas sofriam como se quem estivesse com dor fossem elas e gastavam quantias absurdas em veterinários. Compravam rações melhores e os alimentavam com diversos suplementos nutricionais. Será que eu sou capaz de tratar aquele gato como se fosse uma pessoa? Ela nunca havia namorado sério.
As dúvidas e incertezas não paravam de surgir, porém o fato de aquilo se estender pelo curto período de uma semana acalmou Jong-min. Ela precisava ser tutora do Roya apenas durante aquele tempo. Não importava muito se havia ou não amor envolvido. Mas o que mais a acalmou foi sentir o peso de Roya quando acordava de manhã. Quando dormia, ela se mexia sem parar. Era como se o seu corpo rígido, que normalmente não se dava bem com exercícios, se soltasse ao dormir. Na primeira vez, Roya voltou a se esconder na própria caixa de madrugada, depois de dormir ao lado de Jong-min. Porém, ele gradualmente passou a vigiá-la em silêncio, enquanto ela se mexia sem parar. Um dia, o bumbum de Jong-min esbarrou em uma das patas dianteiras do felino. Roya não se assustou, apenas tirou a patinha em silêncio e se mexeu um pouco para o lado. Então, apoiou a cabeça sobre as patas e fechou os olhos. Outra vez, o braço dela atingiu a cabeça dele. O gato tirou a cabeça de debaixo do braço pesado, ajeitou-se um pouco e se apoiou no braço de Jong-min. Roya não voltou a fechar os olhos, como se o sono tivesse ido embora, e ficou piscando os olhos verdes lentamente. Mesmo assim, não saiu de seu lado. Foi no terceiro dia que o gato continuou enroscadinho ao lado de Jong-min, mesmo depois dela ter acordado. E foi assim, sem nenhum aviso, que Roya entrou na vida dela. Quando ficavam deitados juntos na cama e ela acariciava com delicadeza a cabeça de Roya, sentindo o seu calorzinho, Jong-min era tomada por um indescritível sentimento reconfortante. Ela sempre tinha gostado de tocar em coisas quentinhas por um longo tempo, por muito tempo mesmo, como quando segurou a xícara de cerâmica e sentiu como se o calor tivesse se espalhado por suas veias. Quando Jong-min se afeiçoava a essas coisas quentinhas, não conseguia se desfazer delas de jeito nenhum. Jong-min, que tinha entrado nessa dizendo não precisar sentir nada de especial e apenas ser guardiã de Roya por uma semana, tornou-se uma tutora perfeita e cheia de amor pelo seu bichinho em apenas 3 dias. E Roya também passou a cuidar de Jong-min. No processo de alimentar o bichano, ela começou a se alimentar melhor do que antes. Para se livrar dos pelos de gato, ela limpava o apartamento com atenção. Quando outra vida chegou àquela casa, onde nem planta tinha, pequenas mudanças começaram a acontecer aqui e ali. Parecia que Jong-min tinha se esquecido da morte do gato de rua. Sentiu que, através de Roya, havia sido perdoada pelo desespero que a fez transformar a morte de um animal em símbolo de boa sorte. E Eri, que Jong-min achava que apareceria com frequência, visitou-os apenas 2 vezes. Ela disse que ficava ocupada e cansada nos dias em que tinha muitas aulas. Jong-min começou a resmungar às pessoas do ateliê sobre como tinha pensado que uma semana era muito tempo, mas, na verdade, passava muito rápido. Estava fazendo uma tigelinha de comida larga e rasa, de presente para Roya. Porém, estava ciente de que o gato a deixaria antes mesmo que a peça fosse ao forno. O céu começou a se abrir gradualmente no 4º dia, após a chegada de Roya à casa de Jong-min.
A previsão do tempo, que dizia que as chuvas continuariam por uma semana, parecia uma brincadeira de mau gosto para provocar Jong-min. Depois das nuvens escuras que cobriram toda a península coreana, o céu tinha ficado perfeitamente limpo. Na terça-feira, Jong-min deu comida para Roya, talvez pela última vez, e se dirigiu ao ateliê para fazer a tigelinha de cerâmica para o felino, que ainda nem tinha esmaltado. Você não comeu antes de sair de casa hoje, né? Como você sabe? Você está amassando a argila sem força nenhuma. A grossura da base é de 7 milímetros, mas amassando assim vai levar alguns anos para deixar na espessura certa. Como se não tivesse escolha, Jo-hee pegou de uma cesta um pão de canela que tinha feito de madrugada, quando estava com insônia. Na verdade, ela estava de bom humor desde então, graças à rica farinha de trigo. Tinha ido trabalhar com o coração quentinho, pensando em como queria que as pessoas do ateliê provassem o pão. Como Jong-min parecia não conseguir se concentrar, Jo-hee falou para fazerem uma pausa para comer e botou a água da cafeteira para esquentar. O vapor subia. Só então Jong-min se deu conta de que estava chateada. A verdade é que pensar no Roya indo embora me deixou deprimida. Realmente o clima está tão bom. Eu também não imaginava que o dia de devolver o Roya às ruas ia chegar tão rápido. Para ser sincera, você não imagina o quanto fiquei aliviada quando você se encarregou dele. Sempre lamentei não poder criá-lo aqui no ateliê. Esta rua é estreita e passa muito carro, sabe? As portas da frente e de trás do ateliê foram deixadas abertas e um ar fresco, sem nem um pouco de umidade, entrava no estabelecimento. O pão de canela esquentado exalava um forte aroma. Parecia que os ingredientes tinham sido usados de forma generosa, tanto a canela em pó quanto as lascas de amêndoa. Tenho receio de manter o Roya na minha casa por um capricho meu. A vida antiga dele parece ser melhor para ele. Mantendo comigo, eu não estaria transformando ele em um gato de apartamento a troco de nada? Será que dizer que ele estaria mais seguro em casa não é uma desculpa para restringir a liberdade dele? Nesse caso, é só dar uma vida ainda melhor a ele. O problema é a Ieri, disse Jo-hee, indo direto ao X da questão. Era verdade que Jong-min se preocupava com a opinião de Ieri. Mesmo sendo um gato de rua, a verdadeira dona do Roya era a menina. A Ieri não vai ficar muito contente se eu criar ele, vai? Você vai ter que perguntar diretamente a ela, Jong-min. Mas antes, será que eu sou mesmo uma boa tutora? Garanto que sim. Jong-min, você ficou radiante depois de conhecer o Roya. E ele parece tão radiante quanto você. Pela sua foto do karaoke, parece que o pelo dele está ficando mais macio a cada dia. Jo-hee colocou o pão de canela quentinho em uma tigela e disse para Jong-min comer logo. Ao sentir a doçura do pão, o humor de Jong-min melhorou. Estou me sentindo mais energizada agora que comi um docinho. Não é culpa do humor. É que não tem como ter pensamentos positivos de estômago vazio. Eri foi ao ateliê junto com Han-sol. Mesmo dizendo que não gostava dela, o brilho no olhar de Eri dizia que a menina gostava da companhia de Han-sol. E Eri era uma criança que, apesar de não se expressar bem com palavras,
Demonstrava o que sentia através de ações. Joe também deu pão de canela para as duas. Eram 4 horas da tarde, o horário em que crianças que almoçaram na escola e brincaram vigorosamente começavam a ficar com vontade de fazer um lanche. Joe tinha aconselhado Jong-min a tocar no assunto do Royá quando Ieri estivesse de barriga cheia e bom humor após o doce do pão. Ieri... Foi tão difícil para Jong-min começar a falar que Ieri a interrompeu de repente. Anne, você não poderia continuar a cuidar do Royá? Quê? Jong-min foi tomada pelo alívio, fazendo com que o momento ofuscasse todo o tempo que passou se preocupando com aquilo. É que eu acho que o Royá vai ser mais feliz na sua casa, Anne. E eu também não vou mais precisar me preocupar se ele vai ser perseguido por outros gatos à noite. Tem certeza? Se tivesse como, eu mesma criaria ele lá em casa, mas você sabe que não dá. Vou deixar você encarregada dele só até eu ficar maior de idade e ir morar sozinha. É que no futuro eu vou morar em uma casa muito melhor que a sua, Anne. E então vou pegar o Royá de volta. Obrigada. Pode aparecer lá sempre que quiser ver o Royá. Mas é óbvio, eu sou a primeira dona dele. Você não pode se esquecer disso, Annie. Lógico, o Royá precisa de você, Ieri. Todos no ateliê estavam se tornando necessários uns aos outros, mesmo que de uma forma quase imperceptível, trivial. Jong-min ficou com medo de Ieri não aparecer mais no ateliê, já que Royá não estaria mais por lá. Mas logo essa preocupação desapareceu. Sentiu no brilho do olhar que a menina lançava a Jun furtivamente que Ieri apareceria de surpresa no ateliê quando o garoto estivesse por lá. O ateliê Soyo estava sendo preenchido pelas linhas do destino que ligam uma pessoa à outra, que se entrelaçavam de maneira intrincada. Fossem finas ou grossas, essas linhas se estendiam e se enredavam com as outras, impossíveis de serem separadas. Parabéns, Jong-min! Finalmente uma tigela que saiu do forno sem quebrar. Em outra situação, Jong-min teria sido curta e grossa com Guichi e dito para ele não fazer um estardalhaço. Porém, aquela vez era diferente. Nos últimos dias, as tigelas de Jong-min não estavam aguentando o calor do forno e acabavam quebrando. O significado daquela peça era ainda maior, pois ela já estava perdendo a confiança e era a tigelinha de comida para Royá, a tigela para o novo membro da família. Ao observar a peça sem um trinco sequer, Jong-min mais uma vez sentiu que não estava sozinha. Felizmente, Royá gostou da tigelinha. Como era mais pesada por ser de cerâmica, não escorregava, nem se movia no chão como as de plástico. Com a nova, ele parecia muito mais confortável ao comer. Jong-min tirou uma foto do gatinho comendo e mandou no grupo do ateliê. Está na hora de cortar as unhas dele. Quase todos falaram como a foto era fofa. Apenas uma crítica foi jogada no grupo. A mensagem era de Ieri, dando uma bronca. Era a maneira da menina cuidar de Royá. Então Jong-min não via problema nisso, pelo contrário. Era uma forma bastante amorosa de ficar de olho nele.
Roiá tinha se adaptado bem à casa de Jong-min, como se sempre tivesse morado ali. Ela estava orgulhosa e agradecida por isso. Era evidente para Jong-min o que ela tinha que fazer. Transformar o Roiá no gato mais feliz e mimado do mundo, até que Ieri fosse buscá-lo. Miau! Roiá terminou de comer e foi esfregar a cabeça no tornozelo de Jong-min. Tinha que cortar as unhas dele naquela noite, como Ieri havia dito. Graças ao bichano, os afazeres diários de Jong-min estavam aumentando, o que fazia com que ela se movimentasse mais. Ela se deu conta de que não existia remédio melhor para a apatia do que ter responsabilidades. Antes, sentia o corpo tão pesado que parecia estar encharcada de água. Mas ele tinha se tornado leve, como uma toalha seca pela luz do sol. A voz fraca que estivera sussurrando ao pé do seu ouvido, jogando na cara dela a capacidade que Jong-min tinha de ceifar vidas, esmaeceu. Parecia que as amarras que a prendiam de maneira sufocante estavam se soltando uma por uma. Mesmo que Jong-min não tivesse lutado contra elas, nem desejado ardentemente que elas desaparecessem.